O meu convidado de hoje é um dos mais respeitados académicos e sociólogos moçambicanos. Vamos falar de Moçambique e olhar em detalhe cada um dos aspectos da economia e da sociedade deste país. Seja bem-vindo, ele diz o Salvado Macamo. Moçambique está na boca do mundo, seja pelos recursos naturais que, pelos vistos, poderão ser uma salvação para o país. Ainda recentemente, o Banco de Desenvolvimento Africano falava do gás natural como uma forma de potenciar o país à escala global. É tão otimista assim como o Banco de Desenvolvimento Africano? Bom, eu preciso ser otimista, né? Infelizmente, os últimos 40 anos não foram sempre de boas notícias, né? Então, quando aparecem notícias promissoras como essas aí, a gente precisa de ficar otimista. Agora, a questão é de saber como é que o país, ele próprio, vai tirar proveito destas oportunidades que se abrem. E é isso que a gente deve refletir. Mas depois de um momento muito complicado para a economia do país, e estou a falar especificamente do caso das dívidas ocultas, Sim, da saída da ajuda externa por parte do Fundo Monetário Internacional, sim. acha que estarão nos recursos naturais soluções para o desenvolvimento económico de Moçambique? Não, não estão. Nunca estiveram. As soluções para o desenvolvimento de Moçambique estão no tipo de visão que a gente tem para o país, não é? Infelizmente, a última visão que nós tivemos foi só a independência, né? E a coisa terminou por aí em 1975. Depois de lá, nunca houve uma reflexão profunda sobre que tipo de país é que nós queremos, o que é que nós queremos fazer de Moçambique, e é isso Mas que porquê que cria isso não problemas. aconteceu? Com um país que atravessou um grande período de guerra civil, com extremos políticos a enfrentarem-se nas principais cidades do país e que ainda hoje se encontra algum restício desse cenário, apesar dos acordos de paz. Porquê Sim, que nunca se pensou Moçambique no futuro? Porquê que nunca foi pensada uma estratégia para o século? pois é justamente por causa disso, por causa desses problemas todos, né? Porque tiram-nos energia, tiram-nos o tempo que nós devíamos investir numa melhor reflexão sobre o país. Mas olha, o problema também tem muito a ver com processos históricos, como é que eles acontecem. A gente sempre tem esta ideia de que tudo que a gente precisa é de apenas fazer a coisa certa, não é? Uhum. E a coisa certa normalmente, e para países como Moçambique, é aquilo que os outros já fizeram, aquilo que a gente pensa que os outros fizeram. Então, os países europeus, os países ocidentais. Então, nós estamos sempre, sabe, nessa situação de que quando nós fazemos bem as coisas é quando nós imitamos os outros e nunca temos o espaço para pensarmos as nossas Mas o coisas. contexto social é completamente diferente. Claro, aí está. O contexto social é completamente diferente, ainda bem que usa esse termo, porque a economia também é uma coisa social, né? É um processo social. A economia é É uma uma ciência ciência social, social, exatamente. exatamente, exatamente, mas sempre nós temos aquela abordagem, e não é só em África, não é só em Não, não, Moçambique, uma em coisa todo que o é mundo. transversal um pouco ao mundo. Em Portugal, Exato, durante muito tempo, tentou-se aplicar o chamado modelo nórdico. Nós pois. somos latinos. Claro que não poderia funcionar de igual forma. É o mesmo que se passa com Moçambique, aplicar um modelo europeu ou ocidental a um contexto social muito diferente desse. Ok, eu tenho que andar aqui com algum cuidado, né? A questão é a seguinte, a gente tem sempre tentado aplicar um modelo que não existe, né? O modelo europeu, o modelo ocidental. Não existe, é apenas uma miragem, é apenas uma romantização do passado europeu. Aquela ideia que há aqui de que muito provavelmente o sucesso econômico e político europeu e ocidental se explicaria por alguma coisa que os europeus planearam no passado e com muita consequência aplicaram, não sei quando. E os próprios europeus acreditam nisso. Então, quando eles vão para os nossos países, é esse modelo que eles querem lá transmitir, querem aplicar e com todos os problemas que daí resultam, não é? Se mesmo Portugal tem dificuldades com o modelo norte, imagina agora os africanos com um modelo que nem existe. A abertura à China pode ser uma solução. Não, bom, a China não é uma solução, a China é uma oportunidade, como todos os outros países. Portugal é uma oportunidade para a África, para os países. Mas muitas das vezes é secundarizada essa oportunidade por Portugal, até pelos restícios colonialistas que ficaram no coletivo comum, mas e a China mostra-se aqui com uma grande potência, com uma grande pujança e com uma grande vontade de investir em África, Sim. certamente na expectativa de ter algum retorno.
Claro, claro, eles não são parvos. Eles não são parvos, é por isso que eles também estão assim tão adiantados. Não, olha, eu não sou assim tão pessimista em relação ao papel que países como Portugal podem desempenhar, desde o momento que saibam calibrar a sua intervenção, né? Desde o momento que eles tenham respeito pela história, porque infelizmente a história foi aquilo que ela foi, né? Então é preciso respeitar isso aí. E eu penso que, justamente por causa da história, Portugal tem um papel muito especial a desempenhar. Não é necessariamente o papel de professor, de mestre, como algumas pessoas É pensam, de mas parceiro. é de parceiro. É de parceiro e é de um país que sabe o que é passar por momentos difíceis, né? E contornar esses momentos. E de um país que sabe apreciar devidamente a ajuda que recebe dos outros, né? Já fizemos a catarse histórica entre os dois países. Estamos nesse processo, por exemplo, agora aqui em Portugal, assim, há 5 ou 10 anos, que é um grande debate aqui em Portugal sobre a história, não é? E eu penso que essa catarse implica isso também, implica um trabalho sério aqui em Portugal sobre o significado da história. Para fecharmos este capítulo de Portugal, tenho que lhe perguntar pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. É uma organização que existe, que funciona e que se sente na realidade do dia a dia em Portugal, em Moçambique e nos outros países membros? Bom, eu quando vou ao aeroporto tenho aqueles portões para CPLP, estão sempre fechados, né? Então, É uma boa metáfora daquilo que é a CPLP. sim, sim, acho que sim. Eu acho que aquilo é uma coisa institucional mais para os governos do que para as pessoas. O espaço do Commonwealth aí é mais apetecível para os moçambicanos? Tem outra funcionalidade prática que se verifica no dia a dia? Não, é ao mesmo nível, porque é tudo ao nível de governos, né? Sabe, as coisas só interessam a nós, pessoas comuns, quando tem um efeito prático na nossa vida. Por exemplo, quando se facilita o nosso movimento, né? Quando a gente não precisa de visto para entrar em Portugal ou no Brasil ou em Angola ou não sei quantos. Quando essas coisas não acontecem, a coisa fica muito distante de nós. Mas ainda acontecem. Ainda é necessário visto para se entrar numa série de países deste espaço. Exatamente. Então, esse é um grande Há problema. receio entre os Estados-membros em aceitar essa livre circulação de pessoas? Acho que sim, mas, por exemplo, o Cabo Verde está agora a forçar isso aí e Angola também vai forçar, vai assumir a liderança da CPLP logo a seguir a Cabo E o Verde. Presidente João Lourenço já disse que era para manter essa iniciativa da livre circulação, Exato, iniciada exato. pela presença de Cabo E Verde. eu acho isso, e olha, eu acho isso muito bom. Agora, quem deve responder isso aí são os portugueses e os brasileiros, né? Porque parece que eles é que têm mais dificuldade em aceitar isso, muito mais do que os países africanos. O senhor disse aí uma coisa muito particular e que me interessou muito, que foi, isso foi com os governantes, é uma coisa para os governantes. Sim. Em Moçambique verifica-se um distanciamento entre os governantes e os governados? Sim, verifica-se. Verifica-se, mas isso não é de hoje, isso é uma coisa histórica. E não é exclusivo da realidade moçambicana? Não é exclusivo, não. Olha, sabe, se olhar para a evolução política dos últimos anos aqui na Europa, o tipo de partidos que são votados em parlamentos, não sei quantos, há de ver que há de facto uma certa tensão, uma certa distância entre os governos e a população e os eleitores, né? Há uma grande percentagem de voto de protesto, né? E isso é significativo em relação a essa questão. O Presidente Filipe Nyusi não conseguiu fazer essa aproximação com os cidadãos, com os eleitores? Bom, olha, eu esta manhã estava a ver um vídeo dele num comício no norte do país e foi espetacular a forma como ele interagiu com as pessoas que estavam lá no comício. Eu fiquei, foi a primeira vez que eu vi ele a falar com a população. Foi muito interessante ver como ele é capaz de comunicar com aquelas pessoas, descer ao seu nível e por aí fora. Mas o problema é que ele fala para os seus, né? Não fala para os moçambicanos, ele fala para os militantes da Frelimo. E isso é uma coisa completamente diferente. Né? Há uma partidarização do cargo do Presidente da República? Bom, essa questão é complicada, sabe, porque há uma discussão agora em Moçambique sobre se o fato dele ser presidente do partido Frelimo viola a Constituição ou não. E pelo texto da Constituição, tudo indica que ele
está numa situação de violação da Constituição. Deveria ter entregue o cartão de militante antes de iniciar funções como Presidente da República. Não, pelo menos não aceitar, ele devia ter abandonado o posto de presidente do partido. É o que alguns juristas dizem. Eu, pessoalmente, tenho uma outra sensibilidade em relação a esse assunto, porque eu parto do princípio de que nós estamos a viver num sistema de democracia representativa. Ele foi ao cargo de chefe de Estado por via de um partido, ele representa esse partido, então eu, pelo menos, não vejo nenhuma incompatibilidade nisso. Mas essa é uma discussão que está a ser feita agora pelos juristas em Moçambique, sim. Acha que poderá ser a grande questão desta campanha eleitoral? As eleições estão aí à porta, muito se tem dito sobre os candidatos, muito se tem dito também sobre o mandato de Filipe Nunes. E que balanço faz do mandato do Presidente da República? Bom, são várias perguntas aí. Deixa-me ver se consigo responder isto com alguma ordem. A primeira coisa é a seguinte: ele teve o mandato mais difícil de todos os presidentes em Moçambique, não é? Por causa, e ele próprio tem dito isso aí, e eu reconheço isso. Por causa do problema das dívidas ocultas, o corte de financiamento por parte dos doadores e mais recentemente também as calamidades naturais, tudo isso aí concorreu para tornar o seu mandato difícil, né? Agora, esse tipo de circunstâncias costuma ser negativa, sobretudo quando uma pessoa não tem visão, né? Infelizmente, ele não tem visão. A Frelimo hoje, o partido Frelimo hoje, não tem visão. E na ausência de uma visão, quando vêm tantos problemas assim, é muito difícil gerir o país. Então, o balanço que eu faço não é muito positivo. Mas existem alternativas viáveis? Noutros campos Alternativas partidários, noutros campos políticos? Não, não existem. E essa é que é a tragédia, não é? Não existem. Nós temos um partido armado, que é a RENAMO, completamente perplexo em relação ao que significa ser um partido político, ao que significa fazer democracia, apesar de todos os dias eles cantarem que são os pais da democracia. E a inclusão dos militares da RENAMO nas forças militares de Moçambique poderá aí salvar a RENAMO desse lado armado e virá-la e transformá-la num partido político? Não, acho que não. Acho que não. Seria uma oportunidade para a RENAMO fazer isso aí, mas olha, se a RENAMO, desde o fim da Guerra Civil, existiu na base da existência desse lado militar, sabe, seria um ato suicida hoje prescindir completamente do argumento militar. Portanto, apesar de que há negociações... E os acordos de paz assim o exigem, que haja essa largada da parte militar por parte da RENAMO? Claro, mas nunca aconteceu, não é? E mesmo agora houve uma paz que foi acordada entre o governo e a RENAMO. Tudo indica que haverá um acordo até agosto, há de haver desarmamento, mas o mais provável é que a RENAMO militar se fragmente em grupos militares independentes, não é? Porque eles vivem disso, muitos, eles habituaram-se a viver disso. Então há de haver a RENAMO civil nas cidades e há de haver várias RENAMOs militares, muito provavelmente. O que acaba por acontecer uma proliferação de partidos em Moçambique, o que volta ao problema inicial da falta de alternativas. Como é que se criam alternativas na sociedade moçambicana para que gente mais capaz possa estar à frente dos mais importantes cargos da nação? Olha, a questão não é de ter gente mais capaz, não é? Porque, como é que a gente iria definir isso aí? Eu sou mais capaz porque a questão é de ter instituições fortes, a questão é de ter processos claros, transparentes, e a gente tem que apostar nisso. Mas nunca houve tempo, e ao que parece, nunca houve grande preocupação em Moçambique em fazer a aposta nos processos, em fazer a aposta nas instituições. Porque só isso é que vai permitir que mesmo um indivíduo medíocre
tenha um bom desempenho, um desempenho que não seja prejudicial ao país. Portanto, a questão nunca foi de a gente ter líderes de fraca qualidade, foi sempre de esses líderes atuarem em contextos bastante precários, né? Falava há pouco da questão do fim do financiamento por parte do Fundo Monetário Internacional após a crise das dívidas ocultas. Foi um tirar de tapete a um país inteiro? Sim, foi. Olha, eu devo dizer primeiro uma coisa. Eu acho que nós já muito devíamos ter apostado no fim dessa ajuda, né? Porque não nos faz bem. Não é bom para o país estar dependente da ajuda de outros, para além de que torna o país vulnerável, não é como aconteceu agora. Então nós devíamos ter feito essa aposta e não fizemos essa aposta, né? Agora, a segunda coisa é que, de facto, o que essa decisão de suspensão do apoio a Moçambique revelou é a falta de compromisso que os doadores têm com o desenvolvimento de Moçambique a longo prazo. Porque a questão não é de apoiar um governo, a questão é de apoiar um país, a questão é de apoiar o desenvolvimento institucional e estrutural de um país. Portanto, uma atitude mais adulta por parte da comunidade internacional devia ter sido aquela que teria visto a questão das dívidas ocultas, que é uma questão gravíssima, mas devia ter visto aquilo ali como o tipo de erros que acontece num país naquela situação. Acha que faltou supervisão por parte destes organismos internacionais no terreno, ou seja, uma supervisão das contas e das decisões políticas em função desses financiamentos? Não, isso não, porque isso é que é o problema, não é? É o problema deles pensarem que podem governar Moçambique pelos moçambicanos, né? Através de todos esses mecanismos de controle. Não é assim, a gente, sabe, eu sou pai e eu não ando pelo meu filho. O meu filho aprende a andar sozinho, não é? Eu estou por perto para o segurar quando ele cair, e quando ele se ferir e coisas desse gênero. Então, na verdade, o excesso de supervisão, o excesso de intromissão é que muitas vezes cria espaço para o tipo de atuação que nós tivemos e que muito provavelmente conduziu às dívidas ocultas. Mas Moçambique conseguiria sobreviver sem a ajuda externa? Sim, claro. Olha, há tantos moçambicanos que não são alcançados pela ajuda externa. Estão aí, eles sobrevivem. Sabe, esse tipo de dilema é muito problemático, não é? Mas é o tipo de dilema que políticos cômodos gostam de usar justamente para não pensarem o país, né? Para perpetuarem o estado das Para coisas? perpetuar o estado das coisas. Yeah. Falávamos há pouco da campanha eleitoral. O Papa Francisco anunciou uma visita oficial a Moçambique no início de setembro. Acha que é uma intromissão política por parte da mais alta entidade da Igreja Católica? Sim, acho. Eu até hoje não consigo perceber essa decisão. Não consigo perceber o que o núncio apostólico faz em Moçambique, que provavelmente não foi capaz de aconselhar o Vaticano para não fazer esta visita num momento político tão Porque importante. assim estará a dar força à Filipe News e para estas eleições? É assim Não, que interpreta? não necessariamente, mas ele vai atrapalhar. O país está em campanha, sabe, o país está em campanha eleitoral. A gente precisa dos estádios para os comícios políticos e a gente tem que ceder a alguns estádios ao Papa para fazer missas e não sei. Não faz absolutamente nenhum sentido. Mas, claro, é verdade, há também esse risco de ele ser visto, sabe? Tudo aquilo ali vai ser colocado como bónus para o presidente, para o chefe de Há Estado. quem diga que também que o Papa Francisco vai apresentar um cartão vermelho à Presidência da República por parte da catástrofe natural dos dois ciclones, do Kenneth e do Idai, que devastaram a região centro e norte do país e que assim, estando presente, pode mostrar as fragilidades. Acredita nesse lado mais transparente da política religiosa do Papa Francisco? Sabe, empregou um termo aí muito complicado em Moçambique, disse cartão vermelho. O cartão vermelho é o cartão da Frelimo, então se ela apresenta, É verdade. se ela apresenta esse cartão... Não é foi a favor. inocente a pergunta. Não, olha, eu acho que não há nenhuma maneira de salvar esta viagem, o erro, o desastre diplomático que esta viagem é. Não há nenhuma maneira.
Não há como ele dizer que, bom, ele está a trazer alento, que ele vai mostrar que o governo errou nisto ou não. Ele pura e simplesmente escolheu mal um momento para visitar Moçambique. Ele pode visitar Moçambique depois das eleições, pode ir ao ato inaugural, sabe? Foi mais sensata a escolha de Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente português, ao decidir visitar Moçambique apenas depois das eleições, em dezembro deste ano. Acha que foi mais sensata essa escolha? Sim, acho que sim, embora nós estejamos aqui a falar de níveis diferentes, né? A não ser que ele se veja também assim ao nível do Papa. Os ciclones devastaram a região centro do país. Muito foi falado na altura sobre a falta de preparação para uma catástrofe natural e, sobretudo, sobre a falta de planeamento das cidades em locais de leito de cheia que possibilitavam as cheias, como vimos, e a devastação que aconteceu. Quem é que errou? Quem é que são os principais responsáveis por aquilo que aconteceu em Moçambique? Sabe, aquele ciclone Idai, sobretudo o ciclone Idai, nenhum governo é capaz de prever aquilo ali. Eu costumo dizer que o ciclone Idai foi o Fukushima de Moçambique. Não há como prevenir uma coisa daquelas ali. Portanto, esse tipo de conversa não encaixa muito bem nisto. Mas agora, é verdade que nós temos um grande problema, que é o problema, por exemplo, da cidade da Beira, que tem aquela situação geográfica e por aí fora, o que significa que quando ocorrerem coisas como aquelas ali, a cidade da Beira vai sofrer muito. Mas eu venho da sociologia dos desastres e do risco, e nós temos uma máxima que pode ajudar um pouco a perceber esta questão. E a nossa máxima é de que as ocorrências naturais em si não constituem desastres, sabe? O que faz com que uma ocorrência natural seja um desastre é a vulnerabilidade das pessoas, né? Portanto, aquilo que faz com que pessoas escolham viver em lugares impróprios, aquilo que faz com que as pessoas não tenham habitação própria para suster os golpes da natureza. Mas podemos aprender com estas tragédias? Alguma coisa está a ser feita para que elas não se repitam? Bom, o governo criou um gabinete de reconstrução pós-IDAI, que é um documento, é um gabinete que está a ser dirigido por uma pessoa muito competente, mas lá está, o problema é que o governo olha para a situação como se fosse um problema técnico, e o problema não é técnico, o problema é político. O problema está justamente na redução da vulnerabilidade, não está na reconstrução do país. Olha, se fosse possível fazer a reconstrução pós-IDAI através da criação de um gabinete, a gente devia perguntar por que não se criou um gabinete para reconstruir todo o país. Não é? Então, a questão não é essa, a questão é uma questão política e, infelizmente, a esse nível estão a fazer muito pouco, a esse nível não há nenhuma reflexão. Sabe, os holandeses apoiaram, em 2012, a elaboração de um plano diretor para a Beira, não é? E esse plano vai até 2030 ou qualquer coisa assim. Ninguém está a falar desse plano. Por exemplo, o que é que falhou nesse plano? Se o plano já... Se chegou a ser implementado ou não na sua totalidade? Exato. Então, houve o ciclone, correu-se logo para a criação de um gabinete, mas não houve, por exemplo, um inquérito. Devia ter sido feito um inquérito no país, na Beira, nas zonas afetadas, para saber o que é que falhou, sobretudo do lado político, o que é que pode ser melhor feito e não sei quantos. Mas esse trabalho de deliberação que faz um país, que faz um sistema político, não foi feito em Moçambique. Professor, muito obrigado por ter estado neste Conversas ao Sul. Ficaram aqui dados importantes alertas sobre o futuro do país. Muito obrigado por ter estado a conversar connosco. Nada, prazer Obrigado. foi todo meu. Obrigado.